Pessoal, hoje às 10 horas da noite nós teremos live aqui no canal para o lançamento da coleção com as novas camisetas lá na loja Professor Leonardo. Você já pode dar uma espiada, o link está aqui na descrição, mas o lançamento oficial vai ser hoje às 10 horas na nossa live. E vamos falar sobre outros assuntos também. Então fiquem ligados aqui e também lá no Twitter, @profileoficial. Esses últimos dias eu fiz 2 vídeos falando sobre o Ciro Gomes e sobre a ruptura do Centrão e como isso poderia impactar negativamente para Ciro Gomes. Na minha perspectiva, o candidato ideal à vice-presidência, com Ciro Gomes como presidente, seria Rodrigo Maia, porque o Democratas tem uma estrutura partidária gigantesca. No meu vídeo de ontem, eu vou deixar o link também aqui na descrição, eu falei sobre essa estrutura do Democratas e isso poderia dar ao Ciro Gomes um punch que falta ainda ao PDT. Só que o Democratas está considerando apoiar João Dória para 2022, porque na visão do partido, Dória teria mais potencial de votos para o Ciro Gomes. Nenhum dos dois teria chances de vencer Bolsonaro, o candidato do PT, ou o Sérgio Moro, mas o Dória poderia conseguir mais votos do que o Ciro Gomes. E muitos ciristas ficaram bravos comigo, disseram que Ciro Gomes está disparando, que Ciro Gomes vai explodir. Eu sinceramente não vejo o Ciro Gomes explodindo. E também, para ser sincero com você, também não vejo o Haddad. Muito menos o Haddad, na verdade. Haddad, na verdade, até rimou. Nesse momento, o único candidato ou o único político que eu vejo aumentando, criando corpo, ganhando força e explodindo para 2022 é Bolsonaro. Ciro Gomes está sentado na sua poltrona, fazendo lives, aparecendo na CNN. Haddad sabe-se lá o que ele está fazendo. Acho que nem comendo ele deve estar, porque vocês viram no Roda Viva, o Haddad magro, cadavérico, esquisito. Enquanto o Haddad, sei lá o que faz, yoga, medita, enfim, não sei o que ele deve estar fazendo, mas acho que está fazendo alguma coisa, porque ele ainda está vivo. Enquanto o Haddad não sabemos o que ele faz, e o Ciro Gomes faz live, Bolsonaro passeia a cavalo pelo Nordeste, se mostrando um verdadeiro rei do sertão. E eu já venho falando para vocês em vários vídeos, desde que saiu a pesquisa do Instituto Datafolha. Bolsonaro aumenta o seu apoio perante o eleitorado mais humilde. Hoje, as pessoas que aprovam o governo Bolsonaro, ou melhor dizendo, que aprovam Bolsonaro, e há uma diferença disso, eu vou explicar para você. 40%, 42% das pessoas aprovam o governo Bolsonaro. E 30% aprovam Bolsonaro. Então há um gap aí, um espaço de 12 a 15% de pessoas que aprovam o governo, mas não aprovam o Bolsonaro. Então, se você olhar, há um potencial aí de crescimento em torno de 15% do Bolsonaro. Ou esses que aprovam o governo e não aprovam o Bolsonaro, aprovam esse governo liberal e podem ir para Sérgio Moro. Nos dois cenários, isso é péssimo para o candidato de esquerda. Mas, voltando só à aprovação de Bolsonaro. A maioria das pessoas que aprova Bolsonaro, que acha que o governo é bom ou ótimo, tem a percepção que Bolsonaro faz um governo para os mais pobres. Todos os outros, regular e ruim ou péssimo, acham que Bolsonaro faz um governo para os ricos. Mas os que acham o governo Bolsonaro bom, pensam que ele tem a percepção que ele faz um governo para os mais pobres. E 42% das pessoas que acham que Bolsonaro é bom ou ótimo ganham até 2 salários mínimos. É a maioria, é a maior parte. Como 42% é a maioria? Porque tem lá os que não estão indecisos. Mas 42% acham que o governo Bolsonaro que é bom, ou 42% dos que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo ganham até 2 salários mínimos. E Bolsonaro, pessoal, está aumentando a sua popularidade e está aumentando a sua reputação com os mais humildes e principalmente no Nordeste. Bolsonaro olha para o Nordeste com olhares de muito apetite e a esquerda não faz absolutamente nada. Nada. Bolsonaro vai fazer o Renda Brasil e Ciro Gomes está olhando. Bolsonaro vai fazer o Renda Brasil e Haddad está sumido. Não faz absolutamente nada. E aí depois as pessoas de esquerda vão dizer, olha só, é só dar uma esmola, é só dar uma quirelinha que essas pessoas já mudam, já viram a casaca. Não é isso. Os 600 reais, eles representam algo muito maior do que os 600 reais. Os 600 reais mostram que Bolsonaro, nesse momento,
Ele é o único que faz algo para os mais pobres. E você pode dizer, claro, ele é o presidente. Sim, ele é o presidente, mas qual é o projeto alternativo das esquerdas? Não há um projeto. A esquerda não dialoga com o trabalhador, nós já estamos falando isso há muitos e muitos meses. Quando a esquerda abrir o olho que ela perdeu o Nordeste, quando a esquerda abrir o olho e ver que aquele meu cenário, que no meu ponto de vista continua sendo o cenário mais possível e plausível de acontecer em 2022, que é Moro e Bolsonaro no segundo turno, quando a esquerda abrir o olho já vai ser tarde. Quando o Ciro Gomes quiser levantar a cadeira para parar de fazer live e se encontrar com a população, já vai ser tarde. Quando a Haddad decidir que ele precisa se alimentar e sair na rua para tomar um sol e ter um contato com a população, já vai ser tarde, o Nordeste vai estar perdido. E vocês duvidam? Olha só, reportagem do dia 28. Com auxílio de R$600, pobreza extrema é a menor em 44 anos. Extrema pobreza são aquelas pessoas que ganham até 150, R$200 por mês. Aí vai variar um pouquinho do dólar. E nós temos uma quantidade absurda de pessoas que vivem na extrema pobreza. Ela caiu de 8,8 milhões de brasileiros, o que é algo gigantesco, para 6,9 milhões, graças ao auxílio do Bolsonaro. E essa política populista do Bolsonaro vai ser expandida com o Renda Brasil. Só que o Renda Brasil é uma medida populista porque ele só está dando o dinheiro para os pobres. Não há outra política pública, não há outra política econômica ou política social para reduzir desigualdade social. Ele não faz isso. É diferente do governo Lula que tinha o ProUni, é diferente do governo Lula que aprimorou o FIES, é diferente do Lula que teve o Minha Casa Minha Vida. Ele não vai fazer isso, ele só vai dar os R$600 e mais nada. Não há política de redução de fato da pobreza. É só os R$600, que na verdade é uma mudança do Bolsa Família para o Renda Brasil. Ou seja, ele não vai fazer mais nada, ele vai aumentar a abrangência do Bolsa Família, agora com o Renda Brasil. Mas os projetos sociais, os projetos de acesso, de redução da desigualdade social não vão existir. E o que acontece, pessoal, com a Covid-19, com a crise econômica, as pessoas elas estão perdendo o seu status social. Agora estamos falando da definição de classe média com o conceito do IBGE e não com o conceito da sociologia. As pessoas elas estão perdendo o seu status social. Com a crise elas estão perdendo empregos, elas estão perdendo poder de consumo, elas estão perdendo renda, lucro das suas empresas. Faturamento, o faturamento mensal da família está sendo reduzido. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas que estão na classe média hoje vão começar a entrar na pobreza. E quando você entra na pobreza, você fica mais suscetível à presença de um salvador da pátria. Por isso que Sérgio Moro também está ameaçado, não de não ir para o segundo turno, mas de perder para Bolsonaro. Porque a pauta de Moro, que é a pauta anticorrupção, é uma pauta cara para a classe média. As pessoas mais pobres não ligam tanto para isso. Elas precisam ter um salvador da pátria. E por isso que aquele projeto nacional desenvolvimentista do Ciro Gomes não cola, porque essas pessoas elas precisam se alimentar hoje. Elas precisam ter uma solução para os problemas delas hoje. Ciro Gomes com o projeto de nacional desenvolvimentista não consegue dar uma resposta imediata. As pessoas querem uma ação populista? Sim, elas querem. Por isso que Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro está inaugurando obras no Nordeste, Bolsonaro está entregando o Renda Brasil, Bolsonaro está em contato com a população como se ele fosse mais um da população. Enquanto o Ciro Gomes faz live para a classe média, enquanto o Haddad está completamente sumido, Bolsonaro está com o povo, Bolsonaro está com o povão, Bolsonaro está tomando banho de gente. É claro que depois desse banho de gente, ele vai na casa dele e passa 2 litros de álcool gel. Porque ele não gosta do povo, ele não liga para o povo, mas ele quer os votos do povo. Ah, todo político quer? Sim, claro, óbvio que todo político quer, não vamos ser ingênuos, mas Bolsonaro ele só quer isso e nada mais. E nada mais. Ele está se transformando no rei do sertão. Não será nem um pouco surpreendente, pelo menos não para mim, para os desavisados talvez, que se Bolsonaro conseguir já abocanhar metade do Nordeste na próxima eleição. Não será surpresa. Há uma tendência de alta na aprovação de Bolsonaro, porque ele ficou completamente quieto. Ele está quieto, ele não arruma mais confusão com ninguém. A confusão que ele arruma é com Felipe Neto, cloroquina, bobagens. Não há mais confusão com o Congresso, não há mais confusão com os governadores. Ele está simplesmente silencioso. E já foi mostrado, nós já percebemos, que quando o Bolsonaro se silencia, quando o Bolsonaro fica quieto, há uma tendência de aumento da sua aprovação.
com o Bolsonaro quieto, com o Bolsa Brasil, o Renda Brasil do Bolsonaro vindo, há uma possibilidade dele aumentar e aumentar muito a sua aprovação. E com 30%, nós falamos disso desde o ano passado, com 30% o Bolsonaro está no segundo turno. A esquerda olha para isso e ela parece o time do Santos no Mundial de 2011. Não sei se vocês lembram, não sei nem se vocês eram nascidos, provavelmente não, vocês são muito jovens, não devem se lembrar disso. Mas em 2011 o Bolsonaro, o Santos venceu a Libertadores e foi jogar contra o Barcelona lá em Tóquio, ou no Japão, eu não lembro, foi no Japão. E havia toda uma expectativa, porque aquele time do Santos tinha o Neymar jogando muito bem, tinha o Ganso antes de perder os joelhos, o Borges, o Elano, era um time, o Arouca, era um time excelente o time do Santos. E naquela época, no início da década passada, havia toda uma expectativa ainda que o futebol sul-americano poderia rivalizar com o futebol europeu. Porque o Palmeiras no final do século rivalizou com o Manchester, quase ganhou, o Boca Juniors venceu o Milan, o São Paulo também ganhou do Liverpool, os jogos eram muito equilibrados e aí chegou o momento do Santos e agora falou assim, não, vai ser um jogo de igual para igual. E foi um jogo patético, porque o Santos não fez absolutamente nada. O Santos olhava deslumbrado o Barcelona tocar a bola e esperando o final do jogo para irem lá e pedirem a camisa pro Messi. Parece que a esquerda faz isso. A esquerda olha para o Bolsonaro desfilando no Nordeste, enquanto fica assistindo de sua casa, o Haddad embaixo da cama, sabe-se lá onde ele está, enquanto o Bolsonaro caminha a passos largos para ser o rei do sertão, para dominar o eleitorado mais humilde. E a esquerda vai ficar chupando o dedo. Quando perceber que a vaca foi pro brejo, quando perceber que já não tem mais volta, que já não tem mais como tirar o hipopótamo do pântano, se vocês... esse é uma canção uma canção soviética. Tem o hipopótamo do pântano, como faz para tirar esse hipopótamo do pântano? Aí tem um jogador de xadrez, Mikhail Tal, que ele ficou perdido nesse pensamento antes de fazer uma jogada. Veio nisso na minha cabeça agora. Quando a esquerda perceber que o hipopótamo está no pântano e não tem como tirá-lo de lá, será tarde. Muito tarde. E depois vocês vão brigar comigo que eu fico pegando no pé do Ciro Gomes, que eu fico pegando no pé do Haddad, enfim. Nem dá pra pegar no pé do Haddad porque ele está sumido. Quando a esquerda perceber isso, será tarde demais. Enquanto Bolsonaro caminha pelo Nordeste, como se ele fosse o próprio Severino de Aracaju, o próprio soldado amarelo de Vidas Secas, agariando mais votos, a esquerda só o observa e condena os trabalhadores, porque muitos da esquerda condenaram os trabalhadores nas manifestações. E eu vou continuar batendo nisso, porque é imperdoável o que a esquerda fez com os movimentos populares. A esquerda autorizou os pobres a trabalharem, mas ela não autorizou os pobres a se manifestarem. É complicado, eu sei, é desestimulante para muitos, eu sei, mas não podemos continuar achando que Rodrigo Maia vai ser o grande salvador do país. Já que Rodrigo Maia se posicionou contra a CPMF. Olha só que ponto nós chegamos. Rodrigo Maia é o grande herói da esquerda, o grande herói dos mais pobres, por se posicionar contra a CPMF. Eu acho que isso já diz tudo sobre as eleições de 22 e sobre o motivo de Bolsonaro estar aumentando a sua influência perante os mais pobres. Quando os mais pobres precisam da defesa de Rodrigo Maia, é porque a coisa está de fato muito feia. Deixe seus comentários, me sigam lá no Twitter, @profileoficial, 22 horas hoje aqui no canal. Live, conto com a presença de cada um de vocês. Tragam a sua coca se eu não estiver entupido de tanto comer na janta. Eu espero que não, porque eu quero manter o meu shape. Eu tomo uma coquinha aqui com vocês. Combinado? Então vejo vocês daqui a pouquinho.